A neve caía pesada naquela tarde, não em flocos delicados como nos contos de fada, mas em rajadas grossas que cortavam o rosto e grudavam nos cílios. Minhas mãos estavam dormentes, mesmo dentro das luvas encharcadas. A pá batia contra o solo congelado, com um som abafado, patético. Cada golpe parecia ecoar meu próprio vazio. Ninguém viria. Eu sabia disso. O corpo do filhote estava enrolado num pedaço de tecido xadrez que encontrei no estábulo. Meu único casaco quente, na verdade. Mas não importava. Ele merecia algo. Merecia mais do que morrer sozinho naquela noite. Longe da mãe, longe da matilha. Merecia mais do que eu podia oferecer. Eu não era ninguém ali. Só mais uma humana vivendo nas bordas do território da alcateia dos Montes Greystone, no norte do Canadá. Tinha chegado há 6 meses, fugindo de Seattle, fugindo de uma vida que desmoronou quando ele simplesmente não voltou mais para casa. A polícia disse acidente. Eu sabia que era mentira, mas não tinha forças para brigar, para insistir, para continuar vendo aqueles olhares de pena. Aqui, pelo menos, ninguém fingia se importar. A comunidade era pequena, talvez 40 humanos, espalhados em cabanas ao redor da propriedade central onde a alcateia vivia. Nós fornecíamos serviços. Consertávamos cercas, cuidávamos dos cavalos, limpávamos, cozinhávamos. Em troca, tínhamos proteção. Proteção de quê, exatamente, eu nunca soube ao certo. Mas as histórias que corriam pelos corredores da pensão onde eu dormia eram suficientes para me manter calada e obediente. Lobisomens, criaturas que mudavam de forma, predadores. Minha mãe costumava dizer que compaixão não era fraqueza. Lembro dela repetindo isso enquanto cuidava de pássaros feridos no quintal, enquanto alimentava gatos de rua, enquanto deixava estranhos dormirem no sofá quando chovia forte. Elise, ela dizia, passando a mão nos meus cabelos loiros claros. O mundo vai tentar te convencer de que gentileza é ingenuidade. Não acredite. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Rápido e cruel. Depois dela, só restou meu irmão mais velho, Thomas. E depois, nada. O filhote tinha aparecido na minha porta 3 noites atrás. Pequeno demais, tremendo, com uma ferida no flanco. Não sei como me encontrou. Talvez instinto, talvez desespero. Tentei levá-lo até a casa principal, até alguém da alcateia, mas a mulher na portaria, uma loba de olhos amarelos e voz cortante, me enxotou antes mesmo que eu terminasse de falar. Não somos abrigo de caridade para fracos, ela disse, e bateu a porta na minha cara. Então cuidei dele sozinha, aqueci leite, limpei a ferida, fiz uma cama com cobertores velhos, mas não foi suficiente. Nada que eu fazia era suficiente. Ele morreu na madrugada, enquanto eu cochilava numa cadeira ao lado. Exausta, acordei com o silêncio, aquele silêncio horrível. Agora, cavava. Porque era o certo a fazer. Porque minha mãe teria feito o mesmo. Porque se eu parasse, se eu permitisse que a raiva ou a tristeza tomassem conta, eu desmoronaria ali mesmo na neve, e talvez não me levantasse mais. A pá bateu contra algo sólido. Pedra. Sempre pedra. Xinguei baixinho, recuei, tentei outro ângulo. Meus ombros ardiam. A luz estava ficando fraca. O sol de inverno desistia cedo aqui, como se também estivesse cansado. Não havia tempo. Os lobos caçavam à noite. Eu não podia estar aqui quando escurecesse, mas não conseguia parar. Foi quando ouvi. Passos. Não, passadas. Pesadas. Firmes. Deliberadas. Meu estômago se apertou. Virei devagar, ainda segurando a pá como se ela fosse me proteger de alguma coisa. E então eu ouvi. O Rei Alpha. Não precisava de apresentação. Todos sabiam quem ele era. Dominic Thorne. O nome era sussurrado com reverência ou medo, dependendo de quem falava. Alto, ombros largos, presença que preenchia o espaço mesmo à distância. Cabelos escuros cortados rente, barba por fazer, olhos de um cinza tão pálido que pareciam quase translúcidos sob a luz fraca da tarde. Ele usava apenas uma camisa de flanela aberta sobre uma camiseta, como se o frio não o tocasse. Ele parou a poucos metros de mim. Eu não conseguia me mexer.
Meu coração martelava tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. Dominique olhou para o embrulho xadrez ao meu lado. Depois para o buraco raso que eu tinha cavado. Depois, para mim. Seus olhos não tinham expressão nenhuma. Você está sozinha, ele disse. Não era pergunta. Minha boca estava seca. Sim. Ninguém veio ajudar. Não. Minha voz saiu fina, quebrada. Ninguém se importa. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que achei que fosse apenas me ignorar e ir embora. Parte de mim queria isso. Parte de mim tinha medo do que viria a seguir. Mas então Dominique deu um passo à frente. Depois outro. Ele pegou a pá da minha mão. Simplesmente tirou, com uma delicadeza inesperada, e começou a cavar. Eu pisquei, confusa, congelada. Senhor? A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Ele não respondeu. Só cavou, com força, com propósito. A pá cortava o solo congelado como se fosse manteiga, seus músculos tensionando sob a camisa. Neve continuava caindo, cobrindo seus ombros, seu cabelo. Ele não pareceu notar, não fazia sentido. Ele era o rei, o alfa de todos os alfas naquele território. Ele não cavava buracos na neve ao lado de humanas insignificantes. Ele não se sujava, não se abaixava, mas estava fazendo exatamente isso. Eu posso terminar, eu disse, ainda atordoada. Você não precisa... Silêncio. A palavra foi suave, mas absoluta. Eu fechei a boca. Ele cavou até que o buraco estivesse fundo o suficiente. Então, largou a pá e pegou o embrulho xadrez com uma delicadeza que contrastava violentamente com a brutalidade do trabalho anterior. Colocou o corpo do filhote no buraco com cuidado, ajeitando o tecido ao redor como se importasse, como se aquilo tivesse significado. Depois, começou a cobrir. Eu me ajoelhei ao lado dele e ajudei, empurrando neve e terra com as mãos nuas, porque não conseguia mais sentir mesmo. Trabalhamos em silêncio. O vento uivava ao redor, mas entre nós havia apenas o som abafado da terra caindo, da neve se acumulando, do mundo testemunhando algo que não podia nomear. Quando terminamos, ficamos ali, lado a lado, olhando para o pequeno monte. Como ele morreu? Dominique perguntou. Engoli seco. Ferimento. Infecção, acho. Tentei ajudar, mas eu não sabia o suficiente. Ele assentiu devagar. Era filho de Moira. Meu coração afundou. Moira. Eu tinha ouvido o nome. Uma loba jovem que tinha morrido na semana passada. Caçada, emboscada. Ela era minha sobrinha. Dominique continuou, a voz baixa, quase inaudível sob o vento. Ele era tudo o que restou dela. Senti como se tivessem arrancado o ar dos meus pulmões. Eu sinto muito, eu disse. E as palavras pareceram tão insuficientes, tão vazias. Dominique virou o rosto. Pela primeira vez, vi algo naqueles olhos cinzentos. Algo profundo. Algo quebrado. Por que você fez isso? Ele perguntou. Por que você se importou? Não era acusação. Era genuína curiosidade, como se a ideia de compaixão fosse estranha. Eu pensei na minha mãe, nos pássaros, nos gatos, em Thomas. Porque alguém precisava, eu disse simplesmente. Ele me estudou. Não como um predador estuda a presa, mas como alguém que está tentando entender algo impossível. Então, sem aviso, ele estendeu a mão e tocou meu rosto. Apenas um toque leve, os dedos ásperos roçando minha bochecha gelada. Durou apenas 1 segundo, mas queimou. Você é estranha, ele disse, quase para si mesmo. Depois, levantou-se e foi embora. Eu fiquei ali, ajoelhada na neve, olhando para onde ele tinha desaparecido entre as árvores, sentindo ainda o fantasma do toque dele na minha pele, e sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. Mas algo tinha mudado, eu sentia no ar. Algo tinha começado. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. Acordar antes do amanhecer, preparar café no fogão velho da pensão, vestir camadas de roupa e sair para o trabalho. Eu tinha sido designada para ajudar na cozinha da casa principal. Descascar batatas, lavar panelas, carregar sacos de farinha que pesavam quase tanto quanto eu. Trabalho braçal que ninguém mais queria fazer. Mas agora, as coisas eram diferentes. As pessoas me olhavam. Não abertamente,
Nada tão óbvio. Eram olhares de canto de olho, conversas que morriam quando eu passava. Sussurros que zumbiam como insetos irritantes. Sara, a cozinheira-chefe, uma mulher humana de uns 50 anos com mãos calejadas e temperamento explosivo, me puxou de lado no segundo dia. "O que você fez?" ela perguntou, os olhos semicerrados. "O quê?" "Nada. Mentira." Ela se aproximou, baixando a voz. "O rei foi visto com você, na floresta, sozinhos." Meu estômago revirou. Não foi assim. Eu estava enterrando algo. Ele apenas ajudou. Sara soltou um som que poderia ser riso ou descrença. "Ele não apenas ajuda, garota. Dominic Thorne não move um dedo a menos que tenha um motivo." Ela apertou meu braço, quase dolorido. "Fique longe dele. Nada de bom vem de chamar a atenção de um alfa, especialmente daquele." Ela não explicou o que quis dizer com daquele, mas não precisava. Eu tinha ouvido histórias. Todo mundo tinha. Dominique assumiu o território há 5 anos, depois que o alfa anterior, seu próprio pai, morreu em circunstâncias que ninguém discutia em voz alta. Diziam que ele era brutal, impiedoso, que governava com punho de ferro porque não conhecia outra forma. Diziam também que ele era sozinho, que nunca tinha escolhido uma companheira, que recusava todas que se ofereciam. Eu não sabia se acreditava em tudo, mas a forma como Sara falava, o medo genuíno nos olhos dela, isso eu acreditava. Então tentei fazer exatamente o que ela sugeriu: ficar longe. Mantive a cabeça baixa, trabalhei mais rápido. Evitei áreas comuns onde lobos se reuniam. À noite, voltava para meu quarto minúsculo na pensão, trancava a porta e fingia que o mundo lá fora não existia. Mas no 5º dia, ele apareceu. Eu estava na lavanderia, um galpão úmido nos fundos da propriedade, cheio de vapor e cheiro de sabão forte. Pendurava lençóis pesados numa corda quando ouvi a porta abrir. Pensei que fosse Margaret, a outra lavadeira, voltando da pausa. Mas o silêncio que se seguiu era errado. Virei-me. Dominique estava parado na entrada, bloqueando a luz, enorme, quieto. Deixei cair o lençol que segurava. "Senhor", eu disse automático, porque não sabia o que mais dizer. Ele não respondeu imediatamente. Só ficou ali, me observando com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver coisas que eu não conseguia esconder. Usava roupas simples, jeans escuros, botas, uma jaqueta de couro surrada, mas a autoridade irradiava dele como calor. "Você está evitando as áreas comuns", ele disse finalmente. Não era pergunta, afirmação. "Eu só estou trabalhando. Onde me mandam." Mentira. A palavra me acertou como um tapa. Meu rosto esquentou. "Eu não... Te disseram para se manter longe de mim." Ele deu um passo para dentro e a porta se fechou atrás dele. O galpão de repente pareceu muito menor. "Quem foi?" "Sara?" Eu não respondi. Não ia entregar ninguém. Algo passou pelo rosto dele, quase diversão, quase aprovação. "Lealdade", ele murmurou. "Interessante." Meu coração estava acelerado. Eu queria recuar, mas não havia para onde ir. Estava encurralada entre as cordas de roupa e a parede de pedra. Não que ele estivesse ameaçando. Não exatamente. Mas sua presença era opressora, consumia todo o oxigênio. "Por que você está aqui?" Consegui perguntar. Dominique inclinou a cabeça como se a pergunta fosse estranha. "Vim te ver." "Por quê?" Silêncio. Longo, pesado. Então. Não sei. A honestidade brutal daquilo me desarmou completamente. Ele parecia tão confuso quanto eu. "O filhote", eu disse, procurando lógica onde talvez não houvesse. "Você veio por causa dele? Se há algo mais que eu deveria ter feito?" "Não." Ele cortou, balançando a cabeça uma vez. "Você fez mais do que qualquer um da minha própria alcateia faria." Havia algo amargo na voz dele. "Eles viram fraqueza. Você viu vida." Eu não sabia o que dizer. Parecia que estávamos falando de coisas maiores do que um filhote morto. Coisas que eu não entendia completamente. Minha mãe costumava dizer que compaixão não é fraqueza. Eu disse baixinho, mais para mim mesma. Ela estava errada. Minha cabeça disparou para cima, indignada. Não estava. Dominique deu um passo mais perto, depois outro, até estar a poucos centímetros de mim.
Alto demais. Próximo demais. Eu podia sentir o calor do corpo dele, ver as linhas cansadas ao redor dos olhos dele, o corte velho na sobrancelha que não tinha cicatrizado direito. No meu mundo, ele disse, voz baixa e rouca, compaixão te mata, te faz alvo, te torna vulnerável. Ele ergueu a mão, e eu prendi a respiração, mas apenas tocou uma mecha do meu cabelo loiro que tinha escapado do coque bagunçado. Mas você ainda escolheu isso, mesmo sozinha, mesmo sem proteção. Seus dedos roçaram meu ombro, apenas isso, mas senti até os ossos. Isso te assusta? Ele perguntou. Você me assusta, eu admiti, a verdade saindo antes que pudesse censurá-la. Ele sorriu. Não foi um sorriso feliz, foi triste, cansado. Deveria. Depois, como se estivesse se afastando de algo perigoso, ele recuou. Foi até a porta. Parou com a mão no batente. Venha jantar hoje, na casa principal, 8 horas. Meu estômago afundou. Eu não acho que seja apropriado. Eu sou apenas... Não é convite, é ordem. E então ele foi embora. Eu deslizei pela parede até ficar sentada no chão frio de concreto, tremendo, não de frio, de algo que não conseguia nomear. Medo, sim, mas também outra coisa. Algo perigoso e inegável como gravidade. Às 8 horas eu estava parada na frente da casa principal, vestindo o único vestido decente que tinha. Um suéter azul escuro comprido, nada elegante, mas limpo. Meu cabelo estava preso em tranças simples. Eu havia esfregado a pele das mãos tentando tirar as manchas de sabão. A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Uma mulher me encarou. Loba, obviamente. Os olhos dourados brilhavam na luz fraca do corredor. Ela era linda de uma forma selvagem. Cabelos ruivos longos, pele pálida, curvas acentuadas sob um vestido que custava mais do que tudo que eu possuía. Você deve ser a humana, ela disse, a voz pingando desdém. Elise, eu corrigi, tentando soar mais firme do que me sentia. Cassandra. Ela não ofereceu a mão. Sou a beta desta alcateia. Entre se deve. O interior da casa era exatamente como eu imaginava. Madeira escura, lareiras enormes, troféus de caça nas paredes. Mas também havia livros. Muitos livros. Estantes do chão ao teto, volumes antigos com lombadas gastas. Isso me surpreendeu. Cassandra me guiou até uma sala de jantar, onde uma mesa longa estava posta. Havia talvez 10 pessoas ali. Lobos, todos. Homens e mulheres que pararam de conversar quando eu entrei. O peso dos olhares era físico. E no topo da mesa, Dominic. Ele se levantou quando me viu. Gesto que fez todos os outros se levantarem também, embora alguns parecessem confusos sobre o porquê. Sente-se, Dominic disse, indicando a cadeira à direita dele. Lugar de honra. Eu ouvi um sussurro cortante de alguém do outro lado da mesa. Cassandra, atrás de mim, exalou o ar pelos dentes. Mas eu não tinha escolha. Caminhei até lá, sentindo cada passo ecoar no silêncio, e me sentei. Dominic sentou-se também, e o resto seguiu. A refeição começou. Comida foi trazida. Carne, batatas, vegetais assados. Tudo farto, o tipo de comida que eu raramente via. Mas eu mal conseguia comer. Meu estômago estava embrulhado. Conversas recomeçaram, mas forçadas. Pessoas olhavam para mim, depois para Dominic, tentando entender. Um homem robusto com barba grisalha. Marcos, descobri depois, perguntou diretamente. Então, Dominic, vai nos apresentar sua convidada? Dominic tomou um gole de vinho, calmamente. Elise. Ela mora no território há 6 meses, e ela está aqui porque a tensão na sala poderia ser cortada com faca. Dominic pousou o copo, olhou para Marcos com aqueles olhos de gelo. Porque eu quis. Silêncio. Absoluto. Marcos recuou, baixando o olhar. Claro, desculpe a intromissão. Eu queria afundar na cadeira e desaparecer. Isso estava errado. Tudo estava errado. Eu não pertencia ali, entre predadores, fingindo ser algo que não era. Mas então senti. A mão de Dominic, sob a mesa, tocando a minha, não agarrando. Apenas tocando, os dedos dele roçando meus dedos. Quente, sólido, firme.
e por algum motivo incompreensível, me acalmou. O jantar continuou. Eu não participei muito das conversas. Apenas escutei. Aprendi que Marcos era o terceiro no comando, que Cassandra era obcecada por política e poder, que havia tensões com alcateias vizinhas, que Dominique carregava isso tudo nos ombros com expressão impenetrável. Quando terminou, eu me levantei para sair, mas Dominique segurou meu pulso. Fique, ele disse baixinho. Apenas mais um momento. Todos saíram. Até Cassandra, embora ela tivesse lançado um olhar venenoso para mim antes de desaparecer. Ficamos sozinhos. O fogo estalava na lareira. Sombras dançavam nas paredes. Por que eu estou realmente aqui? Perguntei. Dominique se levantou. Foi até a janela. Olhou para fora, para a escuridão, porque faz muito tempo desde que alguém fez algo sem esperar nada em troca, ele disse. E eu não consigo parar de pensar nisso. Em você, meu coração quase parou. Eu não sou especial, eu disse. Não sou forte, não sou. Você é gentil num mundo que pune gentileza. Ele virou-se. Isso é mais raro do que força. Não soube o que responder. Ele voltou até mim. Parou tão perto que eu precisei inclinar a cabeça para trás para olhá-lo nos olhos. Tenho inimigos, Elise. Muitos. Dentro e fora dessa alcateia. Se eles acharem que você importa... Ele não terminou. Não precisava. Então me manda embora, eu disse, embora algo em mim gritasse contra isso. Não posso. As palavras saíram quase desesperadas. Não consigo. E então, devagar, como se dando a mim mesma tempo para recuar, ele curvou-se e pressionou os lábios contra minha testa. Não foi beijo. Foi promessa. Foi reivindicação. Foi o começo de algo que nenhum de nós entendia. Quando ele se afastou, eu estava tremendo. Vá descansar, ele disse. Amanhã será difícil. Eu não perguntei por quê. Apenas fui. Mas quando olhei para trás da porta, ele ainda estava ali, parado, observando, como se tivesse medo que eu desaparecesse. Amanhã trouxe neve nova e notícias ruins. Acordei com batidas na porta do meu quarto. Insistentes. Urgentes. Cambaleei da cama, ainda meio dormindo, e abri a porta para encontrar Sara parada ali, o rosto pálido e tenso. Vista-se. O que aconteceu? Rápido. Apenas vista-se. 10 minutos depois eu estava cruzando o pátio coberto de neve junto com ela e outros humanos da comunidade. O sol mal tinha nascido, tingindo tudo de cinza e rosa pálido. Mas a beleza do amanhecer era atraída pelo clima pesado que pairava sobre tudo. Lobos estavam reunidos em frente à casa principal. Dezenas deles. Alguns em forma humana, outros... Não. Lobos enormes, do tamanho de cavalos pequenos, com pelagem que variava de preto a cinza a marrom avermelhado. Seus olhos brilhavam, inteligentes e assustadores. No centro de tudo, Dominique. E ao lado dele, um homem que eu nunca tinha visto antes, alto, quase da altura de Dominique, mas mais magro. Cabelos loiros puxados para trás num rabo de cavalo frouxo. Roupas caras, casaco de lã, botas de couro impecáveis. Ele sorria. Mas era o tipo de sorriso que lobos dão antes de atacar. Quem é aquele? Sussurrei para Sara. Victor Kask. Ela respondeu, a voz tensa. Alfa da alcateia de Edmonton. Território vizinho. Território vizinho. O que significava política. O que significava perigo. Silêncio. Alguém rosnou. E todos nós calamos. Victor estava falando, sua voz carregando fácil pelo ar frio. Apenas dizendo, Dominique, que suas fronteiras têm sido negligentes ultimamente. Meus rastreadores encontraram veados cruzando para o nosso lado. Veados que claramente foram caçados no seu território primeiro. Veados migram, Dominique disse, a voz plana. Não posso controlar animais selvagens. Não? Victor inclinou a cabeça, aquele sorriso perigoso se ampliando. Que conveniente. Assim como foi conveniente seus lobos serem vistos a apenas 3 quilômetros da minha fronteira leste na semana passada. A tensão explodiu como vidro quebrando. Vários lobos de Dominique rosnaram baixo,
um som que fez minha pele arrepiar. Mas Dominique ergueu a mão e eles silenciaram imediatamente. Meus lobos patrulham nosso território. Se seus rastreadores os viram, então seus rastreadores estavam longe demais do seu próprio lado. Victor riu. Não foi som agradável. Sempre tão diplomático, Thorne. Seu pai, que os espíritos o guardem, sabia ser mais direto. Ele deu um passo mais perto. Talvez seja a hora de renegociarmos nossas fronteiras, formalmente, com testemunhas. As fronteiras foram estabelecidas há 50 anos. Elas permanecerão. Por quanto tempo? Victor virou-se, seus olhos varrendo a multidão reunida. E então, como se tivesse sido planejado, seu olhar parou em mim. Direto, focado. Ouvi dizer que você tem novos interesses, distrações. Meu sangue congelou. Dominique não se mexeu, mas algo mudou nele. Algo perigoso. Cuidado com suas palavras. Apenas curiosidade. Victor deu de ombros, mas seus olhos ainda estavam em mim. É incomum ver humanos tão próximos de um alfa. Especialmente você, que sempre manteve distância. Faz um homem se perguntar o que mudou. Cassandra, parada ao lado de Dominique, falou pela primeira vez. Está insinuando algo? Apenas observando. Victor finalmente desviou o olhar de mim e foi como se pudesse respirar novamente. Mas devo avisar, Dominique. Fraqueza atrai desafios. E desafios atraem sangue. Está me desafiando? O silêncio que seguiu foi absoluto. Até o vento pareceu parar. Victor sorriu. Ainda não. Mas o inverno é longo. Muita coisa pode acontecer. Ele virou-se e foi embora, seus lobos o seguindo. Assistimos até que desaparecessem entre as árvores. Só então a tensão começou a se dissipar. Mas Dominique permaneceu tenso, suas mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Marcus se aproximou. Ele está testando você, eu sei. E ele sabe sobre a garota. Marcus olhou na minha direção, não tentando esconder. Isso é problema. Eu lido com meus problemas, não quando eles colocam a alcateia em risco. A voz de Marcus era firme, desafiadora de uma forma que poucos ousariam com um alfa. Você sabe as regras. Você mesmo as criou. Sem envolvimentos que possam ser usados contra nós. Dominique virou-se lentamente para encará-lo. Está questionando minhas decisões? Marcus não recuou. Estou protegendo meu rei, mesmo que seja dele mesmo. Por um momento, achei que Dominique fosse explodir. Seus olhos brilharam, algo selvagem e primitivo dançando neles. Mas então ele inspirou fundo, controlando-se com esforço visível. Reunião do conselho. 1 hora. Vá. Marcus assentiu e se retirou. Os outros lobos se dispersaram aos poucos, lançando olhares para mim que variavam de curiosidade a hostilidade. Sarah me puxou pelo braço. Venha, precisamos sair daqui. Mas antes que pudéssemos dar 2 passos, ouvi meu nome. Elise. Dominique. Eu virei. Ele estava parado onde tinha ficado, sozinho agora, exceto por Cassandra, que observava com expressão ilegível. Ele me fez sinal. Meu estômago revirou, mas fui. Não havia escolha real. Quando cheguei perto, ele falou baixo. Você ouviu o que foi dito? Sim. Victor não faz ameaças vazias, eu sei. Não sabia de nada, na verdade, mas parecia a coisa certa a dizer. Dominique passou a mão pelo cabelo, um raro gesto de frustração. Isso seria mais fácil se você fosse embora. Se eu te mandasse. Meu peito apertou. Então me mande. Ele me olhou. Realmente olhou. Como se estivesse tentando memorizar cada detalhe do meu rosto. Não consigo, ele disse novamente, ecoando as palavras da noite anterior. E isso vai nos destruir, talvez, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Ou talvez não. Cassandra soltou um som impaciente. Dominique, o conselho. Ele acenou, dispensando-a. Ela hesitou, claramente descontente, mas obedeceu. Ficamos sozinhos no pátio frio. Você deveria ter medo, Dominique disse. Victor é cruel. Se ele decidir que você é uma forma de me enfraquecer, você me protege. Não era pergunta. Com minha vida. A intensidade nas palavras me atingiu como onda, mas nem sempre poderei estar presente. E há outros. Dentro da própria alcateia.
Pessoas que acham que você é distração, fraqueza. Pensei em Marcos, em Cassandra, nas expressões que vi naquela manhã. Posso ir embora, eu disse. Posso voltar para a cidade, desaparecer. E ir para onde? Ele deu um passo mais perto. Você não tem nada lá. Ninguém. Vim saber disso. Vim descobrir sobre você. Meu coração saltou. Como... Sou alfa. É meu trabalho saber tudo o que acontece no meu território. Inclusive sobre humanas que aparecem do nada, fugindo de fantasmas. Sua voz suavizou. Seu irmão, Thomas. Você veio aqui procurando respostas, não foi? Lágrimas arderam nos meus olhos. Não esperava isso. Não esperava que ele soubesse, que se importasse o suficiente para descobrir. Ele não morreu em acidente, eu disse, a voz tremendo. Eu sei que não, mas ninguém me ouvia. Diziam que eu estava em negação. E o que você acha que aconteceu? Engoli em seco. Não sei. Mas havia marcas, no corpo. Marcas que pareciam garras. Dominique ficou muito quieto. Você acha que foram lobisomens? Eu não sabia que vocês eram reais. Não até vir para cá. Mas agora... Eu balancei a cabeça. Não importa. Ele se foi. Não vai voltar. Importa para você. Dominique tocou meu queixo, fazendo-me olhar para cima. E se importa para você, importa para mim. Como ele podia dizer coisas assim? Como podia fazer meu mundo inteiro inclinar no eixo com poucas palavras? Preciso ir para a reunião, ele disse, mas não se moveu. Mas esta noite, venha me encontrar, na biblioteca. Há algo que preciso te mostrar. O quê? Verdade. Ele soltou meu rosto, recuando. Toda ela, mesmo as partes feias. Assenti, incapaz de falar. Ele foi embora então, suas costas largas desaparecendo pela porta da casa principal. E eu fiquei ali, sozinha sob o céu cinzento, me perguntando em que tipo de história eu tinha caído. A biblioteca ficava no segundo andar da casa principal. Encontrei o caminho depois do jantar, que comi sozinha na pensão, ignorando os olhares de todos. A porta estava entreaberta, luz dourada vazando para o corredor escuro. Entrei. A sala era magnífica. Paredes cobertas de livros, poltronas de couro profundas perto de uma lareira onde fogo crepitava abaixo. Cheirava a papel velho, fumaça de lenha e algo indefinível que era só Dominique. Ele estava parado perto da janela, olhando para a noite. Virou quando me ouviu. Trancou a porta. Ele disse. Meu coração acelerou, mas fiz o que ele pediu. A fechadura clicou com finalidade assustadora. Sente-se. Me sentei numa das poltronas. Ele se aproximou, mas não sentou. Ficou de pé, olhando para mim com expressão que não consegui decifrar. O que você sabe sobre como lobisomens funcionam? Ele perguntou. Quase nada. Vocês se transformam, são fortes, vivem em alcateias. E companheiros? A palavra pendia no ar como sino. Eu ouvi menções. Algo sobre almas gêmeas? Não almas gêmeas. Dominique balançou a cabeça. É mais primordial que isso, mais inevitável. Quando um lobisomem encontra seu companheiro, é instintivo, químico. Impossível ignorar. Ele fez uma pausa. E irreversível. Meu estômago afundou. Por que está me dizendo isso? Porque precisa entender. Ele ajoelhou na minha frente, colocando-nos na mesma altura. Desde o momento que te vi cavando aquele buraco sozinha, algo em mim reconheceu você. Cada dia desde então tem sido mais difícil. Cada hora. Lutar contra isso é como lutar contra respirar. Não. Não podia ser isso. Eu sou humana, eu disse, a voz falhando. Isso não é possível. É raro, mas acontece. E seus olhos perfuravam os meus. Você sente isso também, não sente? Essa atração, essa necessidade. Sim. Deus me ajude, sim. Isso não significa nada, eu disse desesperada. É apenas química. É tudo. Ele pegou minha mão. E é por isso que você está em perigo. Porque companheiros são fraqueza. São o único ponto vulnerável de um alfa. E Victor sabe disso agora. As peças se encaixaram. O olhar de Victor. As palavras de Marcos. O medo de Cassandra. Você deveria me rejeitar. Eu disse. Publicamente.
Dizer que eu não significo nada. Não posso mentir sobre o vínculo de companheiro. Outros lobos sentiriam. Ele apertou minha mão. E mesmo que pudesse, não o faria. Então o que fazemos? Dominique se levantou, me puxando junto. Lutamos. Sobrevivemos. Juntos. Ele me abraçou então, forte e certo. E eu afundei nele. Senti a força dele, o calor, o batimento cardíaco constante sob minha orelha. Pela primeira vez desde que Thomas morreu, não me senti sozinha. Mas lá fora, a neve continuava caindo e lobos continuavam caçando. Acordei 3 dias depois com o som de gritos. Não os gritos usuais de lobos treinando ou brigando. Isso eu tinha aprendido a reconhecer. Eram gritos de pânico, de dor. Pulei da cama, ainda vestindo a camiseta velha que usava para dormir, e corri para a janela. O pátio estava caótico. Lobos corriam em todas as direções, alguns já transformados, outros ainda em forma humana, mas com olhos brilhando. Fumaça subia de algum lugar perto dos estábulos. Fogo. Vesti calças e botas em segundos e corri escada abaixo. Sarah estava no corredor, agarrando o braço de uma garota jovem que sangrava do ombro. O que aconteceu? Ataque, Sarah disse, pressionando um pano contra o ferimento. Lobos invasores. Queimaram os estábulos, libertaram os cavalos. Ainda estão por aqui. Meu sangue congelou. Dominique? Lá fora. Onde mais estaria? Eu não pensei. Apenas corri. O frio da madrugada me atingiu como parede sólida quando saí. A neve tinha parado, mas o ar estava cortante, queimando meus pulmões. Vi o fogo agora. Chamas laranjas lambendo a estrutura de madeira dos estábulos. Cavalos relincando em pânico, enquanto pessoas tentavam acalmá-los. Mas não era isso que prendia minha atenção. No centro do pátio, 2 lobos enormes circulavam um ao outro. Um era preto como carvão, maior que qualquer animal que eu já tinha visto. O outro era cinza, ligeiramente menor, mas com cicatrizes pelo corpo que falavam de experiência em batalha. O lobo preto era Dominique, eu sabia, embora nunca o tivesse visto transformado. Algo em mim reconhecia. O cinza atacou primeiro, rápido, brutal, garras buscando a garganta. Dominique se esquivou, girou, contra-atacou com dentes que brilhavam sob a luz do fogo. Os 2 colidiram num emaranhado de pelo e rosnados que fez pessoas recuarem. Cassandra estava perto, gritando ordens. Marcos coordenava outros lobos que perseguiam invasores pela propriedade. Era guerra. Pequena, contida, mas guerra mesmo assim. E então vi. Outro lobo, marrom avermelhado, menor, se separando da confusão e vindo direto na minha direção. Seus olhos estavam fixos em mim com intenção que era impossível não entender. Eu era o alvo. Congelei. Estúpido. Deveria ter corrido. Mas meus pés não obedeciam. O lobo saltou. Algo me atingiu pelo lado, me derrubando na neve. Rolar. Peso esmagador. Depois o som de mandíbulas estalando onde minha garganta tinha estado segundos antes. Olhei para cima e vi outro lobo. Este dourado, com olhos que eu reconhecia mesmo naquela forma animal. Cassandra. Ela tinha me salvado. Não havia tempo para agradecer. Cassandra e o lobo invasor se engalfinharam, girando pela neve numa dança violenta. Ela era menor, mas mais rápida, usando velocidade onde faltava tamanho. Consegui me afastar rastejando, meu corpo tremendo tanto que mal podia me controlar. Um rosnado diferente cortou o ar. Mais profundo, mais selvagem. Dominique tinha derrubado seu oponente. O lobo cinza estava no chão, expondo a garganta em submissão, mas Dominique não estava olhando para ele. Estava olhando para mim. Para o invasor que tinha me atacado. E então ele se moveu. Nunca vi nada tão rápido, tão letal. Dominique cruzou o espaço em 2 saltos impossíveis e acertou o lobo marrom com força que o mandou voando. O invasor atingiu a lateral de um prédio com um som horrível. Caiu. Tentou se levantar. Dominique o agarrou pela garganta. Não matou. Não imediatamente. Apenas segurou, apertando o suficiente para deixar claro que podia terminar aquilo a qualquer momento. O lobo invasor ficou inerte, ofegante, derrotado. Cassandra se afastou,
transformando de volta para a forma humana com fluidez que parecia impossível. Ela estava nua. Aparentemente isso era normal quando mudavam, mas não parecia se importar. Alguém jogou um casaco sobre seus ombros. Está ferida? Ela perguntou, vindo até mim. Balancei a cabeça, ainda incapaz de falar. Você tem sorte de eu ter visto ele se aproximando. Havia algo no tom dela. Não exatamente gentileza, mas não hostilidade também. Talvez... Respeito relutante, Dominique soltou o invasor, que cambaleou para longe e se transformou de volta. Um homem jovem, talvez 20 e poucos anos, com cabelos loiros escuros e olhos muito azuis. Marcas de lobo de Victor. Ele cuspiu sangue. Mensagem de Victor, ele disse, a voz rouca. As fronteiras mudam ou haverá guerra. Diga a Victor, Dominique falou. E foi estranho ouvir sua voz humana saindo daquela forma de lobo, rouca e distorcida, mas inconfundível. Que se ele quiser guerra, eu darei exatamente isso. O invasor riu, mesmo sangrando. Ele está contando com isso. Quer você distraído, fraco. Seus olhos encontraram os meus. Quer ela. Dominique avançou novamente, mas Marcos o segurou. Não vale a pena. Deixe-o ir. Deixe-o levar sua mensagem. Por um momento longo, tenso, achei que Dominique fosse ignorar Marcos e terminar o serviço. Mas então ele recuou, lentamente, com esforço visível. O invasor se transformou novamente e fugiu, mancando para a floresta. Outros invasores já tinham recuado também. O ataque tinha terminado tão rápido quanto começou. Mas a mensagem tinha sido entregue. Eles me levaram para dentro. Cassandra insistiu em me examinar, mesmo eu dizendo que estava bem. Tinha alguns arranhões de onde tinha caído na neve. Nada mais. Mas minhas mãos ainda tremiam quando tentei segurar a caneca de chá que Sarah me ofereceu. Dominique entrou 1 hora depois. Tinha voltado à forma humana, vestindo jeans e uma camiseta que alguém deve ter dado. Havia sangue no ombro. Dele ou de outro. Impossível saber. Seus olhos encontraram os meus através da sala cheia, e algo passou entre nós. Alívio. Medo. Fúria. Ele veio direto até mim. Não pediu licença. Apenas puxou minha cadeira, ajoelhou e tocou meu rosto com dedos que ainda tremiam levemente de adrenalina. Você está bem, ele disse. Afirmação, como se estivesse se convencendo. Estou. Cassandra me salvou. Algo passou pelo rosto dele. Ele olhou para onde Cassandra estava conversando com Marcos, depois de volta para mim. Ela te contou? Contou o quê? Cassandra se aproximou antes que ele pudesse responder. Cruzou os braços, olhando entre nós dois com expressão complicada. Alguém precisa dizer a ela, Cassandra disse. Se vai ficar, se vai estar no meio disso, ela merece saber tudo. Saber o quê? Eu perguntei, frustração crescendo. Dominique suspirou, passando a mão pelo cabelo. Cassandra era suposta ser minha companheira. O mundo parou. O quê? Nossos pais arranjaram anos atrás, Cassandra explicou, sua voz surpreendentemente gentil. União política, fortalecer a alcateia. Eu sabia meu papel, estava preparada para isso. Ela fez uma pausa. Mas companheiros verdadeiros não funcionam assim. Você não escolhe, não planeja, apenas acontece. E você não era minha companheira verdadeira, Dominique disse para ela, mas era como se estivesse explicando para mim. Nós dois sabíamos. Era obrigação, dever, nada mais. Então, por que não? Eu hesitei. Por que não seguir com o plano mesmo assim? Cassandra soltou um riso amargo. Porque companheiros verdadeiros não podem ser negados. Quando Dominique encontrou você, o vínculo anulou qualquer acordo anterior. Ela me olhou diretamente. E porque mesmo sem vínculo, eu não queria ser segunda escolha para sempre. Havia dor ali, real e profunda. Cassandra tinha perdido algo que tinha sido prometido. Mas havia também dignidade, escolha. Eu sinto muito, eu disse, e era verdade. Não sinta. Cassandra balançou a cabeça. Você não pediu por isso. Nenhum de nós pediu. Ela olhou para Dominique. Mas agora é real.
E Victor sabe Aquele disso. Ataque não foi sobre território. Foi sobre provar um ponto. Provar que você tem fraqueza agora. Ela não é fraqueza, Dominique disse, a voz perigosamente baixa. Para você não. Mas para inimigos? Cassandra encolheu os ombros. Ela é exatamente isso. E eles vão explorar. Marcos se juntou a nós. Precisamos de estratégia. Victor não vai parar. Vai aumentar até forçar confronto direto. Então lhe damos confronto, Dominique disse. Você não pode lutar uma guerra em duas frentes, Marcos retrucou. Externa contra Victor, interna protegendo ela. Algo tem que ceder. Não ela. A finalidade na voz de Dominique não deixava espaço para argumento. Mas eu vi nos olhos de Marcos que ele não estava convencido. Vi também em outros ao redor. Para eles, a matemática era simples. Uma humana ou a sobrevivência da alcateia. Eu era o problema. A variável que não se encaixava. E se eu for embora? Eu disse baixinho. Todos olharam para mim. Se eu for para longe, Victor perde interesse. Não há fraqueza para explorar. Não funciona assim, Dominique disse. O vínculo não quebra com distância. Você ainda seria minha companheira. Ainda seria alvo. Mas seria mais difícil chegar até mim. Não muito mais difícil. Cassandra balançou a cabeça. Victor tem contatos em toda parte. Se ele quer te achar, vai achar. Eu estava presa. Eles estavam presos. Todos nós presos nessa situação por algo que nenhum de nós escolheu, mas também não podíamos negar. A outra opção, Marcos disse devagar, como se as palavras fossem perigosas. O ritual de reivindicação, formal, público. Dominique ficou muito quieto. Não. Ouve-me. Se você a reivindica oficialmente, na frente de todas as alcateias, com sangue e juramento, ela não é mais vulnerabilidade. Ela é rainha, protegida por toda a nossa força. Atacá-la seria atacar você diretamente. Victor ainda tentaria, Cassandra disse. Sim, mas mudaria a natureza do jogo. Seria desafio formal por liderança, não emboscada covarde. Marcos olhou para Dominique. E você ganharia esse desafio. Você não sabe disso. Eu sei. Marcos tocou o ombro de Dominique, gesto quase paternal. Você é o alfa mais forte desta região. Victor sabe disso também. Por isso ele está tentando enfraquecer você primeiro, antes de desafiar de verdade. Silêncio pesado caiu sobre o grupo. Eu mal podia respirar sob o peso de tudo que estava sendo dito. Rainha, ritual, desafio. Palavras que pareciam pertencer a outro mundo. Mas este era meu mundo agora. O que eu quero importa? Eu perguntei. Todos olharam para mim novamente. E dessa vez havia surpresa nos rostos, como se tivessem esquecido que eu poderia ter opinião própria. Dominique se levantou, ofereceu sua mão. Sempre. Peguei sua mão e deixei que me puxasse de pé. Então precisamos conversar. A sós. Ele acenou e me guiou para fora da sala, deixando os outros para trás. Subimos para a biblioteca, nosso lugar, percebi, onde verdades eram ditas, onde decisões eram feitas. Quando a porta se fechou atrás de nós, ele me puxou para um abraço. Apenas segurou, rosto enterrado no meu cabelo, como se estivesse tentando memorizar o momento. Eu te trouxe para dentro disso, ele disse. É minha culpa. Não é culpa. Eu disse contra o peito dele. É destino. Você mesmo disse. Químico. Inevitável. Ainda assim. Recuei o suficiente para olhar para cima, forçando-o a me ver. Thomas, meu irmão, você disse que ia me ajudar a descobrir o que aconteceu. Ele piscou, claramente não esperando essa mudança de assunto. Sim, descobriu algo? Dominique hesitou. Aquela hesitação me disse tudo. Diga-me. Elise. Diga-me. Eu repeti, mais firme. Você prometeu verdade. Toda ela. Ele assentiu lentamente, foi até a escrivaninha, pegou uma pasta. Voltou e me entregou. Dentro havia relatórios, documentos que eu não entendia completamente, mas reconhecia o suficiente. Seu irmão encontrou algo que não deveria. Dominique disse baixinho. Estava investigando desaparecimentos em Seattle. Achava que era serial killer, mas não era humano fazendo aquilo. Meu estômago revirou. Eram lobisomens. Um lobo solitário. Rogue. Sem alcateia, sem lealdade. Caçando humanos por esporte. Dominique tocou uma das fotos. Thomas sorrindo.
Vivo, inteiro. Ele chegou perto demais. Descobriu demais. Então mataram ele. Não era pergunta. O Rogue foi eliminado 6 meses atrás. Por outro caçador. Justiça tardia. Mas justiça. Lágrimas queimaram, mas não caíram. Eu tinha querido verdade. Agora tinha. E era exatamente tão terrível quanto imaginava. Obrigada, eu disse. Por descobrir. Por me dizer. Dominic puxou a pasta, a colocou de lado e segurou meu rosto entre as mãos. Seu irmão morreu procurando verdade. Você merece o mesmo respeito. Sempre será honesta comigo, mesmo quando dói. Eu acenei, incapaz de falar. O ritual, ele disse. Você não precisa aceitar. Posso encontrar outra forma. Não há outra forma. Eu interrompi. Você sabe disso. Eu sei disso. Inspirei fundo. Então fazemos. Oficialmente, publicamente. Como tem que ser. Você entende o que significa? Você seria ligada a mim, a Alcateia. Para sempre. Já estou. Eu disse simplesmente. O vínculo já existe. Isso só torna oficial. Ele me beijou então. Não gentil. Não cuidadoso. Mas desesperado e verdadeiro e cheio de promessas que nenhum de nós sabia se poderia manter. Mas íamos tentar. Mesmo que matasse. O ritual seria em 3 dias. Tempo suficiente para enviar mensagens para as alcateias vizinhas, para preparar, para eu entender no que estava me metendo de verdade. Cassandra tomou controle dos preparativos com eficiência militar. Ela me explicou tudo. Cada passo, cada palavra, cada gesto que teria significado. Não era casamento no sentido humano. Era mais antigo que isso. Mais primordial. Haverá sangue, ela disse na segunda noite, enquanto me ajudava a escolher um vestido. Não branco, vermelho escuro, cor de vinho envelhecido. Dominic vai marcar você, aqui. Ela tocou meu pescoço, logo acima da clavícula. É a reivindicação. Prova física do vínculo. Vai doer? Sim, ela não mentiu. E eu agradeci por isso. Mas não vai durar. E depois? Depois você será dele e ele será seu. Aos olhos de todos. Eu deveria estar apavorada. Parte de mim estava. Mas outra parte, a parte que tinha cavado um buraco sozinha na neve. A parte que tinha fugido de Seattle procurando verdade, a parte que tinha olhado um rei alfa nos olhos e visto solidão igual à minha, essa parte estava estranhamente calma. Sarah veio me ver na véspera. Sentou na beira da minha cama, olhando para mim com expressão maternal que fez minha garganta apertar. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela disse baixinho. Não sei. Ela sempre quis que eu fosse cuidadosa, segura. Não. Sarah balançou a cabeça. Ela queria que você fosse gentil. É diferente. E você é. Mesmo aqui, mesmo cercada de predadores, você escolheu compaixão primeiro. Ela tocou minha mão. É por isso que ele te ama, não pelo vínculo. Pelo que você é. Amor. A palavra pairou entre nós. Dominic nunca tinha dito. Eu também não. Como você nomeia algo tão grande, tão consumidor? Mas Sarah tinha razão. Era amor. Torto, estranho, mas amor impossível. Mesmo assim. A noite do ritual chegou com céu claro e lua cheia impossível. A neve tinha parado dias atrás, deixando tudo cristalizado, congelado em perfeição imóvel. Me vestiram como rainha. O vestido vermelho caía em camadas pesadas até os tornozelos. Meu cabelo loiro foi solto, caindo em ondas pelos ombros e costas. Marcas foram pintadas em meu rosto. Símbolos antigos que Cassandra disse representarem proteção, força, pertencimento. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. A garota que tinha chegado aqui 6 meses atrás, fugindo e quebrada, tinha desaparecido. Alguém novo olhava de volta. Alguém que tinha escolhido ficar, escolhido lutar, escolhido amar. Está pronta? Cassandra perguntou da porta. Não. Eu ri, um som nervoso. Mas vamos fazer mesmo assim. Ela sorriu. Primeiro sorriso genuíno que eu tinha visto dela. Você vai se sair bem, Elise. Melhor do que muitas que nasceram nisso. Descemos juntas. A casa principal tinha sido transformada. Velas por toda parte, lançando sombras dançantes. O chão da grande sala tinha sido limpo,
deixando apenas pedra nua. No centro, um círculo feito de sal e cinzas. E ao redor, lobos, dezenas deles, a alcateia inteira de Dominique. Mais lobos de territórios aliados. Testemunhas, juízes. Alguns em forma humana, outros não. Todos silenciosos, observando. Dominique estava no centro do círculo. Ele usava roupas simples, calças pretas, camisa branca aberta no colarinho, sem sapatos. Cabelo ainda úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Mas era a expressão que me prendeu. Reverência. Medo. Desejo. Tudo misturado numa intensidade que fez meus joelhos fraquearem. Marcos estava ao lado dele, segurando algo envolto em pano, o ancião da alcateia, um homem que parecia ter 100 anos. Olhos brancos de cegueira, mas vendo mais do que qualquer um. Estava na borda do círculo, cantando baixo numa língua que não reconheci. Caminhei. Cada passo ecoava, cada olhar pesava. Entrei no círculo e o mundo mudou. Ar mais denso, sons abafados. Como se tivéssemos entrado em outro plano de existência. Dominique estendeu a mão. Peguei. Seus dedos se fecharam ao redor dos meus, firmes e quentes e certos. O ancião levantou a voz, palavras fluindo mais rápidas. Marcos desenrolou o pano, revelando uma faca. Antiga. Prata e osso. Linda e terrível. Elise Hartley, o ancião disse, mudando para inglês. Sua voz era surpreendentemente forte. Você vem por escolha própria? Venho, eu disse, e minha voz não tremeu. Você entende o que este vínculo significa? Que não há retorno? Que sua vida e a vida dele estarão entrelaçadas até a morte? Entendo. E ainda escolhe isso? Escolhe ele? Escolhe esta alcateia? Olhei para Dominique. Vi medo ali. Medo de que eu mudasse de ideia, de que fugisse. Mas também vi esperança, frágil e preciosa. Escolho, eu disse. O alívio que passou pelo rosto dele foi devastador. O ancião acenou. Marcos entregou a faca para Dominique. Depois recuou. Sangue para sangue, o ancião cantou. Vida para vida, alma para alma. Dominique ergueu a faca. Por um momento apenas segurou, olhando para ela como se pesasse mais do que o mundo. Depois olhou para mim. Vai doer, ele disse baixinho, ecoando as palavras de Cassandra. Eu sei. Eu não quero te machucar. Eu sei disso também. Inclinei a cabeça para o lado, expondo meu pescoço. Mas preciso disso. Nós precisamos. Ele assentiu. Devagar. Depois se aproximou. Senti o frio da lâmina primeiro. Apenas um toque, marcando o lugar. Depois pressão. Depois dor. Não gritei. Mordi o lábio até sentir gosto de cobre. A lâmina cortou. Não profundo, mas o suficiente. Sangue escorreu quente pelo meu pescoço, manchando o vestido vermelho com vermelho mais escuro. Dominique largou a faca. Suas mãos agarraram meus ombros, me puxando contra ele. E então senti. Seus dentes. Não humanos. Mudando. Alongando. A besta sob a pele vindo à superfície. Mordeu. Dessa vez eu gritei. Não pude evitar. Dor explodiu, branca e total, irradiando do pescoço para cada nervo. Senti os dentes afundarem, penetrarem, marcarem. Mas então algo mais aconteceu. O vínculo. Não era metáfora. Era físico. Real. Senti a mente de Dominique tocando a minha. Não invadindo, mas conectando. Senti suas emoções. Medo, amor, possessividade, devoção tão intensa que quase me derrubou. Senti sua força fluindo para mim, ao redor de mim, através de mim. Éramos um, separados mas ligados. Dois mais completos. Ele afastou os dentes. Lambeu o ferimento. E era estranho, mas não repugnante. Algo instintivo e antigo. O sangramento diminuiu. A dor desvaneceu para latejamento surdo. Quando ele recuou, seus olhos não eram mais completamente humanos. Cinza selvagem. Lobo olhando através. Minha, ele disse. Voz rouca, possessiva, absoluta. Seu, eu concordei. O ancião levantou as mãos. Está feito. A marca foi dada. O vínculo foi forjado. Que todos testemunhem. Elise Hartley agora é Elise Thorne, companheira do Rei Alpha, rainha desta alcateia. Rugidos explodiram ao redor.
Não ameaçadores, celebratórios. Lobos uivando, humanos gritando, som que sacudiu as paredes e fez velas tremerem, mas eu só tinha olhos para Dominic. Ele me puxou para outro beijo, este mais gentil que o anterior, mas não menos intenso. Provei meu próprio sangue nos lábios dele. Provei reivindicação, provei futuro. Quando nos separamos, ele pressionou a testa contra a minha. Obrigado, ele sussurrou, por escolher isso. Por me escolher. Sempre, eu disse. A celebração continuou pela noite. Comida foi trazida. Bebida fluiu. Música tocou. Alguém tinha violão, outra pessoa tinha violino. Era alegria genuína, selvagem e livre, mas eu vi também os rostos nas sombras. Os que não celebravam. Os que observavam com olhos calculistas. Victor tinha enviado representantes. 2 lobos que ficaram na periferia, observando tudo, sem dúvida reportando de volta. Eles viram a marca no meu pescoço. Viram como Dominic não me deixava sair do alcance do toque. Viram que isso era real, e eu sabia. Todos sabíamos que isso não tinha terminado. Victor viria. Desafiaria. Tentaria quebrar o que tinha sido construído. Mas não esta noite. Esta noite era nossa. Dominic me levou para cima eventualmente, para seus aposentos privados. O quarto era surpreendentemente simples. Cama grande, janelas que davam para a floresta, livros empilhados em toda a superfície disponível. Ele trancou a porta. Virou-se para mim. Você está com dor? Ele perguntou, tocando gentilmente perto da marca em meu pescoço. Um pouco, mas está passando. Vai deixar cicatriz. Bom, cobri a mão dele com a minha. Quero que todos vejam. Algo mudou em sua expressão. Escureceu, aqueceu. Elise. Dominic. Cortei, indo para ele. Acabamos de nos vincular para sempre. Não seja tímido agora. Ele riu. Som genuíno, raro, lindo. Nunca soube que você tinha senso de humor. Você nunca perguntou. Deveria ter perguntado muitas coisas. Ele me puxou mais perto, mãos na minha cintura. Cor favorita, comida favorita, como você gosta de café. Azul, massa, com muito açúcar. Azul, ele repetiu sorrindo. Como o céu antes de nevar, exatamente. Ficamos ali, apenas segurando um ao outro, deixando o mundo desaparecer. Lá fora, a festa continuava, mas aqui, neste espaço pequeno e privado, havia apenas nós. Thomas ficaria feliz, eu disse eventualmente. Ele sempre quis que eu encontrasse alguém. Parar de me esconder. Você não estava se escondendo, estava sobrevivendo. Talvez. Mas agora estou vivendo. Olhei para cima, forçando-o a me ver. Pela primeira vez desde que ele morreu, estou realmente vivendo. Dominic beijou minha testa, meu nariz, meus lábios. Então vivemos juntos, lutamos juntos, sobrevivemos juntos. E se Victor vier? Quando Victor vier, ele corrigiu. Vamos lidar com ele. Como lidamos com tudo mais. Juntos. Simples assim. Não promessa de que seria fácil, não garantia de final feliz, apenas verdade. Juntos, importa o que vier. Era suficiente. Victor veio 2 semanas depois. Não com emboscada desta vez, mas formalmente, publicamente, com todo o peso de sua alcateia atrás dele. Ele parou na frente da casa principal ao meio-dia, quando o sol de inverno estava mais alto. 50 lobos com ele, todos em forma humana, todos armados. Dominic saiu para encontrá-lo. Eu estava ao lado dele, usando a coroa simples de prata que Marcos tinha apresentado depois do ritual. Símbolo de minha posição. Rainha. Victor olhou entre nós, aquele sorriso perigoso de volta. Então é verdade. Você realmente a reivindicou. É verdade, Dominic confirmou. Interessante. Victor circundou lentamente, olhando para mim como se eu fosse quebra-cabeça. Humana, frágil. Que poder ela poderia possivelmente ter? Mais do que você imagina, Cassandra disse, saindo para ficar do meu outro lado. Marcos flanqueou Dominic. Formação, proteção. Victor parou. Vim fazer uma oferta. Última vez. Renegocie as fronteiras. Me dê a floresta leste. E eu vou embora. Sua humana vive. Sua alcateia vive. Todos vivem.
Não, Dominique disse simplesmente. Não? Victor inclinou a cabeça. Nem vai considerar? As fronteiras permanecem, sempre permanecerão. Então terei que tomá-las. Victor deu um passo à frente. Desafio formal. Você e eu, sob a lua cheia. Vencedor leva território e título. Silêncio caiu como martelo. Este era o momento, o inevitável. Escolhas tinham levado até aqui. Agora havia apenas ação. Aceito, Dominique disse. Victor sorriu. 3 dias. Prepare-se, Thorne. Porque quando eu vencer, ela será minha também. Ele olhou para mim quando disse isso. Não desejo. Dominação, conquista. Algo queimou no meu peito. Não medo. Raiva. Você não vai vencer, eu disse. Primeira vez que tinha falado diretamente com ele. Victor riu. Oh? E o que uma humana sabe sobre isso? Sei que você está com medo. Dei um passo à frente, ignorando como a mão de Dominique se contraiu como se quisesse me puxar de volta. Por isso toda essa postura, todo esse teatro. Você sabe que não pode vencer numa luta justa. Então tenta enfraquecer primeiro. O sorriso de Victor vacilou, apenas por um segundo, mas vi. Você fala ousadamente para alguém tão frágil. Fragilidade não é fraqueza. Minha mãe me ensinou isso, e Dominique me mostrou. Olhei para o homem ao meu lado, vi orgulho feroz em seus olhos. Então venha, desafie, lute, mas saiba que não importa o que aconteça, você já perdeu. Como assim? Porque ele tem algo que você nunca terá. Lealdade genuína, amor, propósito além de poder. Voltei minha atenção para Victor. Você é sozinho. Sempre será. E isso te mata por dentro. Silêncio. Absoluto. Victor olhou para mim por tempo que pareceu eternidade. Depois olhou para Dominique, para os lobos reunidos ao redor. Viu o que eu tinha visto. Lealdade verdadeira. Não medo. Escolha. 3 dias, ele repetiu, mas havia menos certeza na voz agora. Ele virou e foi embora. Seus lobos o seguiram. Assistimos até que desaparecessem completamente. Então Dominique me puxou contra ele, me abraçando tão forte que mal conseguia respirar. Você é incrível, ele disse contra meu cabelo. Aterrorizante, mas incrível. Eu ri, quase chorei, segurei-o de volta. Só disse a verdade. Verdade que pode ter mudado tudo. Marcos soou pensativo. Você colocou dúvida nele. Dúvida é veneno para alfas. Bom, Cassandra disse. Ele merece veneno. Os 3 dias passaram em preparação. Dominique treinou, descansou, se alimentou. Eu fiquei ao lado dele sempre que possível. Nossa conexão agora tão forte que eu podia sentir sua determinação, seu foco. Na noite antes da luta, deitamos juntos na cama, apenas segurando um ao outro. Se algo acontecer, ele começou. Não vai. Mas se acontecer, você corre. Marcos tem plano de fuga. Cassandra vai com você. Eles te levarão para território neutro, depois... Dominique. Cobri a boca dele com minha mão. Você vai vencer. Eu sei que vai. Como pode ter tanta certeza? Porque você é o homem que parou tudo para cavar um buraco comigo. O homem que escolheu compaixão quando teria sido mais fácil ignorar. Toquei seu rosto, memorizando cada linha. Isso te faz mais forte, não mais fraco. Victor nunca vai entender isso. Ele virou o rosto, beijou minha palma. Te amo. Deveria ter dito antes. Deveria... Eu sei. Sempre soube. Sorri. E eu te amo também. Meu rei estúpido e impossível. Ele riu. Me puxou para beijo que prometia amanhãs que eu rezava que teríamos. A luta aconteceu na clareira central, sob lua cheia que transformava tudo em prata e sombras. Todas as alcateias tinham enviado testemunhas. Centenas de lobos formando círculo enorme. Dominique e Victor se encaravam no centro. Regras eram simples. Forma de lobo. Luta até submissão ou morte. Vencedor levava território e título. Eu estava na primeira fileira com Cassandra e Marcos. Meu coração martelava tão forte que senti náusea. O ancião levantou a mão. Comecem. Eles mudaram simultaneamente. Rápido. Fluido. Dominique o lobo preto enorme. Victor cinza claro.
ligeiramente menor, mas musculoso. Colidiram como trovão. Não posso descrever adequadamente. Era violência pura, primitiva. Garras e dentes e sangue. Eles rolaram, quebraram árvores jovens, arrancaram neve e terra. Victor era rápido. Conseguiu primeira mordida, rasgando o flanco de Dominique. Vi sangue. Vi dor nos olhos do meu companheiro mesmo através da forma de lobo. Mas Dominique era forte, mais forte. Ele resistiu à dor, girou, acertou Victor com tanta força que o outro lobo voou. A luta continuou. Minutos que pareceram horas, ambos sangrando agora, ambos cansando. O solo estava manchado de vermelho, e então Victor cometeu erro. Tentou ir para a garganta. Movimento desesperado, descuidado. Dominique esperou. Recuou no momento certo. As mandíbulas de Victor fecharam no ar vazio. E Dominique atacou. Pegou Victor pelo pescoço, não matando, mas controlando, forçando-o ao chão, imobilizando-o. Victor lutou. Tentou se soltar, mas Dominique não soltou. Segundos passaram. Depois minutos. Finalmente Victor parou, corpo relaxando, expondo garganta. Submissão. Dominique segurou por mais alguns batimentos cardíacos, provando o ponto, mostrando que poderia ter matado, mas escolheu misericórdia. Depois, soltou. Victor se transformou de volta, deitado na neve, ofegante e derrotado. Dominique transformou também, ficando de pé sobre ele. Está terminado, Dominique disse, voz rouca. As fronteiras permanecem. Você volta para seu território. E nunca, nunca ameaça o que é meu novamente. Victor acenou fracamente. Terminado. Rugidos explodiram. Celebração. Vitória. Corri para Dominique. Ele me pegou, me ergueu, me girou mesmo claramente exausto e ferido. Rimos, choramos, vivemos. Semanas depois, quando tudo tinha se acalmado e curado, eu estava na biblioteca com Dominique. Ele lia, eu desenhava. Hobby que tinha redescoberto. Algo que fazia antes de tudo desmoronar. Sobre o que você está pensando? Ele perguntou, olhando por cima do livro. Sobre como cheguei aqui, fugindo, quebrada, procurando respostas sobre Thomas. Pausei, olhando pela janela para a neve caindo gentilmente. E encontrei tudo isso. Você, lar, propósito. Você trouxe propósito para mim também. Ele fechou o livro, veio sentar ao meu lado. Antes de você, eu apenas existia. Governava porque tinha que governar. Lutava porque tinha que lutar, mas não vivia. E agora? Agora vivo. Ele beijou meu templo. Cada dia. Com você. Cassandra bateu na porta. Entrou sem esperar resposta. Desculpem interromper o momento, mas temos notícia. Boa, desta vez. O quê? Eu perguntei. Victor está reconsiderando posição. Quer acordo comercial, paz real. Ela sorriu. Aparentemente a derrota o fez reconsiderar prioridades. Ou ele finalmente percebeu que cooperação é mais forte que conquista, Marcos disse, aparecendo atrás dela. Seja qual for o motivo, é vitória. Dominique me puxou para mais perto. Para todos nós. Nos meses seguintes, a vida se estabeleceu em ritmo novo, não fácil. Nunca seria fácil. Havia desafios, conflitos, problemas que surgiam. Mas enfrentávamos juntos. Cassandra se tornou minha amiga de verdade. Sara continuou sendo figura maternal. Marcos me ensinou política de alcateia. Lentamente ganhei respeito. Não porque era companheira de Dominique, mas porque provei valor próprio. Uma noite, quase 6 meses depois do ritual, Dominique e eu caminhávamos pela floresta. Neve fresca cobria tudo, virgem e perfeita. Aqui? Eu disse, parando. Foi aqui. Ele sabia imediatamente onde tinha acontecido, onde eu tinha cavado aquele buraco sozinha, onde tudo tinha começado. Havia pequena marca agora, pedra simples que alguém, provavelmente Dominique, tinha colocado. Memorial. Ele salvou você, você sabe, eu disse baixinho. Aquele filhote, ao morrer, ao me fazer cavar aquele buraco, ele trouxe você até mim. Não foi o filhote, foi você. Dominique me virou para encará-lo, sua compaixão, sua gentileza. Mesmo sozinha, mesmo sem testemunhas, você escolheu cuidar. Isso me quebrou. Me fez questionar tudo. Me fez querer ser melhor.
Somos melhores juntos, eu disse. Sim. Ele sorriu. Sim, somos. Ficamos ali, na neve, sob estrelas Dois seres impossíveis, improváveis que encontraram um ao outro no lugar mais inesperado. Companheiros, parceiros, completos. E quando voltamos para casa, nossa alcateia, nossa vida, foi de mãos dadas. Juntos, sempre juntos.